Olha aqui, nesse vídeo eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a acertar várias questões que vão cair na prova de Ciências da Natureza no domingo agora, do segundo dia do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de Medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil na prova do Enem e já faz mais de 4 anos que eu trago conteúdos aqui nesse canal para estudantes que precisam de desempenhos excelentes na prova do Enem. E nesses 4 anos, mesmo já estando na faculdade, eu continuo fazendo a prova do Enem e com essa prova, em todos os anos, eu passo em Medicina na USP, o curso mais concorrido do Brasil. E nesse vídeo, assim como eu já fiz pro vídeo de questões modelo de humanas e linguagens, que eu acertei várias questões que caíram na prova do primeiro dia do Enem, eu fiz também um vídeo de questões modelo de matemática. Hoje eu quero mostrar as questões modelo de natureza. Natureza é uma área extremamente conteudista, tem muita matéria de física, química, biologia, realmente tem que estudar muita coisa, você precisa aprender uma grande variedade de matérias e o que pode cair na prova é muito variado, só que conhecendo as questões modelo, você consegue ter uma previsibilidade dessa prova. Isso foi uma coisa que me ajudou demais a, em todos esses últimos anos, conseguir desempenhos excepcionais na prova de natureza. Como, por exemplo, eu fui o único do Brasil a gabaritar, acertar as 45 das 45 em 2022, que foi a prova mais difícil assim da história de Ciências da Natureza. Tirei 44 acertos também em 2020, 43 acertos em 2021. Então, assim, todos os últimos anos eu tenho realmente conseguido quantidades muito expressivas de acertos. E esse ano, claro, tô buscando os 45 de 45 de novo. Mas antes da gente começar, o que são essas questões modelo que eu tô falando? São questões que se repetem ao longo dos anos na prova. Elas caem com uma cara diferente. Você olha e fala, não, evidentemente são questões diferentes. Só que elas têm uma essência igual. Às vezes o raciocínio de resolução é igual. Às vezes até a resposta certa e os distratores são iguais. Então se você domina essas questões, você entende o conteúdo por trás delas, você consegue aprender o conteúdo dessa maneira direcionada, você vai pra prova sabendo muito do que vai cair. Isso é um grande segredo, por exemplo, para eu conseguir fazer essa prova muito rápido. Mesmo eu acertando tantas questões assim, eu consigo fazer a prova em 1h10, 1h15, já fiz até mais rápido e consegui ainda acertar tantas questões. Então, dominar essas questões modelo é uma medida para você atenuar o problema de ter tanto conteúdo em natureza. Porque realmente é difícil estudar e dominar tudo. Mas se você domina muito bem as questões modelo, você já vai ter uma boa parte das questões que você vai para a prova praticamente sabendo como fazer. Antes de começar de verdade o conteúdo, no final do vídeo eu tenho um aviso importantíssimo para quem está focado no Enem 2025. Então sabe que vai fazer a prova do próximo Enem já, e que não é esse o Enem 2024 agora a grande prioridade, e que vai realmente estudar por um ano. Então eu tenho certeza que vai ser um aviso excelente, muito importante. Então acompanha esse vídeo até o final, porque além de todo esse conteúdo excelente que eu vou trazer no vídeo aqui para vocês, esse aviso ainda vai valer a pena também. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar aqui sobre as questões modelo. Trouxe questões de física, química e biologia. Dentro de Ciência da Natureza não tem jeito, tem muito conteúdo. A prova realmente é densa, são 3 matérias gigantes concentradas ali em 45 questões. Então você vai ter mais ou menos 15 questões de cada matéria gigante. Pode cair muita coisa diferente. Isso faz com que os conteúdos de Ciência da Natureza, de maneira geral, caiam de maneira menos repetida do que em matemática, do que em linguagens e até em humanas, né? Quanto em matemática, um mesmo modelo vai cair 3, 4 vezes ao longo do ano. Em Ciência da Natureza a gente tem um maior número de modelos para contemplar ali a totalidade da prova. Mas mesmo assim existem conteúdos que caem muito e caem ali ano sim, ano não, ou com outros que caem quase todos os anos. Esse aqui, por exemplo, caiu 4 vezes nos últimos anos e a probabilidade de cair de novo é altíssima. Então a primeira questão modelo que eu quero tratar com vocês é sobre o ciclo do nitrogênio. Isso aqui é um conteúdo dentro de ecologia extremamente importante, extremamente recorrente. Não tem jeito, isso aqui é uma das coisas mais chatinhas da biologia, tem que decorar o ciclo. Eu, quando fui decorar isso aqui, escrevi, desenhei, coloquei na porta da geladeira, coloquei ali na cabeceira da cama, toda hora dava uma olhadinha, até que eu decorei e nunca mais esqueci. Mas tem que entender. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é o ciclo do nitrogênio, quais são os conteúdos mais importantes relacionados a eles, e não só nessa questão, mas as outras questões também, o que elas podem perguntar. Primeira coisa, o ciclo do nitrogênio é, obviamente, do nitrogênio, né? Então a gente tem que pensar aqui no nitrogênio. O nitrogênio ela está presente ali no nosso ambiente em maior quantidade aqui na atmosfera, tá como gás, né? Inclusive ele é muito prevalente. Só que nós, seres humanos, não conseguimos pegar esse nitrogênio que tá na atmosfera pra gente. A gente não consegue usar ele. Então ele tá aí, ele fica meio inerte, né? A gente até respira ele, só que assim, ele não entra no nosso corpo, ele não entra na circulação, ele fica por isso mesmo. Então ele tá aqui para fazer volume, podemos dizer assim. Mas a gente precisa do nitrogênio, por exemplo, para compor os aminoácidos, para compor as proteínas do nosso corpo. A gente precisa de nitrogênio. Ele é um elemento muito importante, a gente precisa dele no nosso corpo. Então, como em tudo, como a gente vai conseguir isso? Pela alimentação. Nós, no caso, somos animais, então a gente consegue ali tudo que a gente precisa comendo, né? Mas tem seres vivos, como por exemplo as plantas, que elas produzem seu próprio alimento, elas não vão comer, então elas precisam absorver de outros lugares. O ciclo do nitrogênio é basicamente
Como que a gente vai enxergar esse nitrogênio dentro das cadeias alimentares e o processo dele no ambiente com a interação com os seres vivos. Vamos começar. O nitrogênio na atmosfera, ele tem que ir para o solo. Ele tem que estar lá para, em algum momento, a planta pegar ele, para alguém pegar ele. Ele vai para o solo por meio do processo que se chama fixação. Então aqui é a fixação biológica do nitrogênio. Isso aqui é feito por bactérias fixadoras. Essas bactérias, as questões às vezes perguntam, elas estão nas raízes das leguminosas. Bactéria Rhizobium na raiz das leguminosas. Isso aqui sempre é assunto das questões. E ele vai fixar esse N2 gasoso em NH3. Esse NH3, então ele sofreu a fixação e aí aqui ele já vai estar no solo. Só que as plantas não conseguem absorver direito o NH3. Então existem mais duas transformações até que ele seja transformado em um outro composto que aí sim pode ser absorvido. O NH3, por ação de outras bactérias, vai ser transformado em NO2. Essa transformação chama nitrosação. Então a gente vai ter o NO2 sendo formado aqui. O NO2, por outro processo de transformação, que é o processo da nitratação, vai ser transformado em nitrato. Aqui a gente tem o nitrito pela nitrosação e o nitrato pela nitratação. Então a gente vai ter ali outras bactérias transformando o NO2 em NO3. E agora o nitrato, sim, ele é absorvível pelas plantas. Então as plantas conseguem pegar o nitrato que está no solo e utilizar para compor ali o que ela precisar. Então isso aqui é muito importante. Por que eu coloquei esse asterisco verde? Porque principalmente o nitrato ele é o que é mais absorvido. Esse nitrato, pode acontecer uma coisa engraçada com ele, que é ele voltar para a forma de N2. E isso aqui é a desnitrificação. Então isso aqui seria o processo de pegar o nitrato e transformar ele em N2 de novo. E aí ele volta a ser estado gasoso, volta a estar em N2 ali na atmosfera. Isso aqui também, outras bactérias que vão atuar nisso. Só que agora que começa a parte mais interessante que as questões mais cobram. O primeiro é isso aqui da fixação, mas a segunda coisa. Lembrando também, todo esse processo para transformar de NH3, ele ocorre em duas reações. Primeiro a nitrosação e a nitratação. Se você for considerar como um todo, a soma das duas coisas se chama de nitrificação. Esses três nomes já caiu uma vez ou outra, mas sempre bom lembrar. Aqui a gente tem o NO3 que vai ser absorvido pelas plantas. Essas plantas, elas vão usar para compor ali as proteínas, os aminoácidos, enfim, tudo que precisa de nitrogênio no corpo delas. E nós, animais, primeiro os consumidores secundários, depois terciários, quaternários, vão lá e vão se alimentar das plantas ou de outros animais e esse nitrogênio vai parar também no nosso corpo. Só que uma hora a planta morre, uma hora o animalzinho morre, ou uma hora a gente morre. E aí a gente sofre a ação da decomposição. E esse nitrogênio que estava no nosso corpo, pela ação das bactérias que vão fazer essa decomposição, ele vai voltar a ser NH3. E aí o ciclo se fechou. Então, o animal, ele pegou aquele NO3 que a planta tinha pegado, depois que ele morre, vai ter a decomposição e ele vai voltar a ser NH3. Aí esse NH3, ele pode seguir aqui o ciclo novamente. Então, por isso que é um ciclo. Ele tem começo, meio e o fim termina no começo de novo. Então, as coisas vão se ligando. Elas vão sendo cíclicas. Basicamente isso aqui então é toda a teoria. Guarda isso aqui, como eu falei, escreve no papelzinho, coloca aí na geladeira, dá uma lida aí 2 vezes por dia, porque pode ser que caia na sua prova. Isso aqui é um conteúdo bem importante e bem conteudista, não tem como saber se você não souber. Então olha, se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Que ele falou justamente da decomposição, né? A decomposição é justamente você pegar ali o nitrogênio que estava nos seres vivos e você transformar ele de novo em amônia, que é o NH3, né? Se a gente for lembrar da química, o nome do NH3 é justamente amônia. Então aqui no ciclo, qual é o processo que está mostrando isso? Exatamente aqui o processo dos detritos, né, que seriam os restos da decomposição dos seres vivos, sendo transformado em amônia. Então se o grupo for exterminado dos decompositores, a gente não vai ter essa conversão. Então aqui seria a etapa 2 que não vai ocorrer. Só para lembrar, eles não perguntaram, mas poderiam ter. A etapa 1 de gás nitrogênio para amônia é a fixação do nitrogênio. De amônia para nitrito, nitrosação. E de nitrito para nitrato chama nitratação. E se for de amônia para nitrato, assim, os dois, né, a soma das duas coisas, nitrificação. De nitrato para gás nitrogênio, desnitrificação. Essas são ali as reações mais importantes. Tudo isso acontece por meio de bactérias, então são bactérias que vão fazer esses processos. A bactéria mais importante é a bactéria que faz a fixação, que é a bactéria Rhizobium, que ela tá ali nas raízes das plantas leguminosas. Uma coisa que sempre cai associada com isso, rotação de cultura. Então você está plantando ali alguma coisa, aí você vai intercalar isso aí com soja, com feijão. Por quê? Você vai deixar o solo mais rico.
Soja, feijão são leguminosas que vai ter essas bactérias risóbio ali na raiz. Então, quando elas vão estar lá na raiz, elas vão fazer o processo de fixação e você vai ter mais nitrogênio no solo. Então, isso aqui é outra coisa que sempre pode aparecer. Resumi aqui com vocês um monte de coisa, já fui dando vários gatilhos ali de questões que eu lembro que apareceram, questões que eu lembro que tinha que saber uma habilidade específica, tinha que saber um conteúdo específico. Eu já fui trazendo várias coisas aqui para te ajudar a acertar a questão que muito provavelmente vai cair disso aqui na sua prova. Vamos seguir agora com o nosso segundo modelo, um modelinho agora de química, que a gente vai falar de princípio da solubilidade. Isso aqui cai demais. Só no Enem 2023, né, que eu peguei a prova amarela, a gente tinha duas questões disso aqui. Duas questões de princípio da solubilidade. 8 vezes nos últimos anos. Isso aqui despenca, cai realmente demais. Então é muito importante entender isso aqui. Uma revisão. O que é o princípio da solubilidade? Ele se baseia na polaridade das moléculas. Revisão de química, se você está perdidão, se você acabou de chegar. As moléculas, principalmente aqui, a gente está falando das moléculas que fazem ligações covalentes, porque a ligação iônica, ela é uma ligação de um cátion com ânion, positivo com negativo. Então faz sentido pensar que um já é positivo, o outro já é negativo. Então eles vão ter polaridade, né? Agora, quando a gente fala em ligação covalente, tem que lembrar que a gente fala de compartilhamento de elétrons. Então eles não estão passando de um para o outro, eles estão dividindo ali o mesmo elétron. Então nem sempre a ligação covalente ela tem polaridade. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente tem a ligação covalente, o elétron ele sempre é puxado com mais força, podemos dizer assim, ele sempre tem mais atração pelo elemento mais eletronegativo. Então o elemento que é mais eletronegativo, von Klebriski pH, se você nunca ouviu falar, o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. A gente tem essa sequência aqui, né, dos mais eletronegativos. Então aqui estaria no mais eletronegativo flúor, indo por menos eletronegativo, né? Então quanto mais eletronegativo, com mais força ele vai puxar o elétron. Então ele fica com uma tendência de polaridade. Quando a gente vai representar isso, como que a gente representa? A gente desenha a molécula assim, né? Aqui, por exemplo, H2O é a água. A gente tem uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele puxa o elétron com mais força. Então ele fica com uma tendência de ficar com a carga do elétron, que é a carga negativa. Por isso que eu fiz até essa setinha aqui, ó. É como se o elétron ele ficasse um pouquinho mais pro lado do oxigênio, porque ele puxou mais forte. O oxigênio, ele já tem esses pares eletrônicos aqui dele, então eles também vão meio que empurrar o hidrogênio nessa conformação molecular aqui. Então a gente fica ali com uma molécula com conformação angular por causa dessas nuvens de elétrons aqui. Com base nisso, o que acontece? Eu tenho o oxigênio puxando o elétron mais forte daqui, o oxigênio puxando o outro elétron do outro hidrogênio daqui. O resultado é que isso aqui tem uma força vetorial resultante, que vai ser mais ou menos assim, né? Se você somar esse aqui com esse aqui, a parte horizontal de um se anula com a do outro, mas a vertical vai somar. Então é como se ele tivesse uma polaridade, porque a parte de cima vai ficar mais negativa do que a parte de baixo. Isso na molécula. Isso aqui eu estou revisando com vocês, para quem está perdido, o conceito da polaridade. Um outro exemplo, a molécula de CO2. O oxigênio também é mais eletronegativo que o carbono. Então, na ligação covalente que compartilha elétrons do oxigênio com o carbono, o oxigênio tende a puxar mais forte o elétron. Então aqui eu fiz as mesmas setinhas demonstrando para onde que o elétron está tendendo aí. Só que aqui, olha, eles vão ser puxados em sentidos opostos, então um anula com o outro. Por mais que eles tenham sim polaridades, as ligações tenham sim a sua polaridade, quando você vai ver ali os vetores, eles se anulam. Então um puxa para a esquerda com a mesma força que o outro puxa para a direita. Como se fosse aquele cabo de guerra ali que ninguém sai do lugar, fica tudo estacionado. Então essa é uma molécula que ela, no final, pela conformação dela, acaba sendo apolar. Isso aqui tudo é só uma revisão, porque pode cair isso aqui de polaridade, na verdade é muito provável. Só que o que realmente importa nas questões? O princípio da solubilidade. Princípio da solubilidade diz: semelhante, dissolve, preferencialmente semelhante. Então, sabe aquela história de que água e óleo não se misturam? É com base nisso. Água, polar, óleo, apolar. Um não se mistura com o outro, eles não se dão, porque um é polar, o outro é polar. Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Isso aqui é basicamente o princípio da solubilidade. E as questões sempre vão dar alguma coisa polar e perguntar: ah, o que vai dissolver nela? Você vai ter que falar que é outra coisa polar. Vão falar: ah, isso aqui é uma coisa apolar. Vão ter que olhar, o apolar vai dissolver. Então, por exemplo, se eu falar o que dissolve em água, óleo não vai dissolver.
porque ele é apolar. Petróleo não vai dissolver, porque ele é apolar. Gordura não vai dissolver, porque ele é apolar. Sal de cozinha vai dissolver, porque ele é polar, porque ele é formado por ligações iônicas. Então isso aqui que eu tô fazendo é tipo um resumão da química, tudo que a gente precisa saber para acertar essas questões de princípio da solubilidade. Vamos dar agora uma olhada na questão e aí a gente vai entender como que isso aqui aparece. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Vamos ler aqui, olha. O aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Ó, o cara foi camarada já, ele já falou que tem baixa polaridade, você nem precisava saber tudo isso que eu te mostrei. Ele já falou que tem baixa polaridade. E está representado na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou a saliva, o sangue, a lágrima, a urina e o leite quanto à presença dessa substância. Ele pergunta, aonde vai ter mais desse aldrin? Aonde vai ter mais? Onde que ele vai estar mais dissolvido? Onde vai ter maior concentração? A gente tem que lembrar, se ele tem baixa polaridade, é como se ele fosse um apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, o que é apolar para dissolver ele? Vamos ver, saliva. Saliva é composto majoritariamente por água. A água é superpolar, então não pode ser. O sangue, a mesma coisa. A gente tem ali muita água no sangue, né? Além de outros componentes, como os íons e cátions. A gente tem vários elementos ali que trazem uma polaridade. O sangue, então, ele é polar. Lágrima, mesma coisa. Lágrima, majoritariamente, é uma aguinha salgada. Mais polar ainda, né? Urina, de novo, muita água na urina, enquanto a gente tem ali alguns outros componentes que estão sendo eliminados. Então a gente está eliminando sódio na urina. Tem cara de polar. Leite, por causa do alto teor de gorduras. O leite, principalmente o leite materno que a gente está falando aqui, né? O leite materno, ele tem muita gordura, porque essa gordura que vai nutrir, digamos assim, o bebê. Então o leite, por mais sim que ele tenha ali a água, né, ele acaba sendo um líquido, mas ele tem também muita gordura. Então a gordura, por ser totalmente apolar, acaba concentrando aqui essa substância de baixa polaridade. Então, de novo, princípio da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Se você souber isso, você resolve a questão. O problema, você tem que saber o que é polar e o que é apolar. Ele não tem jeito, você tem que saber. O Enem pode até te falar que essa molécula tem baixa polaridade. Ele nem seria obrigatório, porque se você olhar essa molécula, ele poderia pedir para você deduzir a polaridade dela aqui. Mas ele foi camarada, ele já falou que tem baixa polaridade. Mas você tem que saber que a água é polar, que petróleo é apolar, que gordura é apolar. Então, esses mais clássicos, pelo menos, você já tem que saber, já tem que ir para a prova sabendo se é polar ou apolar. Esperem questões disso aqui. Isso aqui é a minha aposta todos os anos. Eu sempre falo que isso aqui é o conteúdo que mais cai de química na história do Enem, porque ele envolve vários conteúdos da química mais básica. Envolve ligação, envolve geometria molecular, envolve polaridade das moléculas e o princípio da solubilidade. Mas isso aqui, se você entender, sinceramente, se você entender todo o conteúdo por trás ali do princípio da solubilidade, você está ganhando tranquilamente 5, 6 acertos a mais em química, porque tudo acaba estando presente. Próxima questãozinha modelo, a gente vai falar agora de interferência, uma questão modelo de física. Questão tranquilo, isso aqui não é difícil. É bem tranquilo a gente entender a parte da interferência. Geralmente são questões fáceis, questões que você não pode errar, porque o Enem valoriza muito essas questões. Essa, por exemplo, no ano passado teve uma dificuldade baixíssima. Foi a questão mais fácil da prova de física. Então você já sabe que se a questão é muito fácil, até retira muito ponto de quem erra. O fenômeno da interferência é um fenômeno ondulatório, né? Então, entre ondas, que consiste basicamente em duas ondas de mesma natureza, que quando elas estão no mesmo lugar, elas vão interagir uma com a outra. Vai ter ali uma interferência. Essa interferência, classicamente, pode ser destrutiva, e quando que é destrutiva? Quando a gente tem ali a parte mais alta de uma onda estando simétrica com a parte mais baixa da outra. Porque aí o máximo de um anula com o mínimo da outra e fica ali uma resultante nula. Aqui no caso, o mínimo de um com o máximo da outra se anula. Então isso aqui a gente chama de interferência destrutiva, porque está se anulando. Mas existe também a interferência construtiva, em que ó, a gente tem o máximo de um com o máximo da outra, o mínimo de um com o mínimo da outra, e aí eles vão se somando, e aí a gente fica com uma interferência construtiva. Então naquele lugar vai estar mais forte ainda. Só que aqui, o que realmente importa para o Enem, além desse conteúdo aqui? O Enem, ele sempre gosta de trazer a interferência ocorrendo entre ondas de mesma natureza, mas também de mesma frequência.
Então, pro Enem, para a prova do Enem, guarda que a interferência está sempre relacionada à frequência. Não é uma ou outra vez, não. Já caiu 6 vezes só nos últimos anos e mais um par de vezes antes de 2017. Isso aqui, questãozinha clássica. Ele sempre traz, por exemplo, fone cancelador de ruído. Então ele fala daquele fone que você coloca aqui no ouvido, né? E aí o fone ele vai meio que ler as ondas que estão vindo de fora e ele vai emitir uma onda de mesma natureza e mesma frequência, mas em oposição de fase. Porque aí vai acontecer isso aqui, ó. Uma vai anular o que o fone está emitindo, vai anular com o que está vindo de fora. E aí ele cancela o ruído. Essa questãozinha é clássica. Pode ser que caia exatamente essa questão desse jeito que eu tô falando. Mas se não cair, não tem problema. Porque frequentemente cai questões parecidas com isso, trazendo esse conceito de interferência dependendo da frequência. Então, olha, essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião tiverem a mesma. E aqui a gente já sabe que a resposta é frequência, né? Vamos ler a questão para entender exatamente o que está acontecendo, para vocês já ficarem espertos em relação aos contextos que o Enem traz. Olha, é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolve a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio. Então tá lá o piloto com o rádio dele, né, tá recebendo ali a comunicação, aí vai ter um celular na mesma frequência. O celular vai estar emitindo uma onda e essa onda de mesma frequência vai atrapalhar a do piloto. Então por isso aqui, ó, tiverem a mesma frequência. Guarda essa questãozinha no coração, guarda dos fones canceladores de ruído, porque isso aqui não cai, despenca, cai muito e dessa mesma maneira na prova de... Próxima questãozinha, uma questãozinha de mol na prova de química. Essa aqui foi até uma questão um pouco mais fácil, porque para ser mais específico, estava usando um conceito de massa molar. Isso aqui acontece com bastante frequência na prova, é um conceito que você tem que saber para as questões de estequiometria, tem que saber para as questões de cálculo de mol mesmo, porque a massa molar está presente em tudo. Então por isso que eu trouxe. Isso aqui já caiu diretamente assim 4 vezes, mas se eu for contar as questões de estequiometria e de mol que usam esse conceito, isso aqui te vai dar mais de 20 questões, porque só estequiometria são 2 por ano, mais de mol tem mais um tanto. Então isso aqui é uma coisa que tem que saber, por isso que eu trouxe aqui como uma revisão pra gente entender. Olha, na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Vamos ler o texto e entender um pouco melhor. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro. Anidro sem água. Hidroágua, an de sem. Então, tá anidro, ele não tem água. Então, CaCl2 é o cloreto de cálcio. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade. Então, antes era anidro, era sem água. Agora ele vai absorver a umidade e ainda fica com água. Transformando-se em cloreto de cálcio hidratado. De 2. Então ele está 2 vezes hidratado. Ó. Olha aqui a estequiometria. Ó. É 2 vezes a molécula de água. Não pode ser só uma, senão você vai errar a questão. Então aqui a gente tem o CaCl2 com o 2H2O ligado nele. Ele fala que a massa molar da água... O que é massa molar? É a massa que a gente tem em 1 mol daquele da substância química. Então, por exemplo, 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos de alguma coisa, de hidrogênio, eu vou ter 1 grama, porque a massa molar do hidrogênio é 1 grama. Então, basicamente aqui, massa molar é quanto pesa 1 mol daquela substância. 1 mol de CaCl2, 1 mol de água. E aqui a gente vai pensar, então, considerando a massa molar da água de 18 e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111, a hidratação, a gente teve um ganho percentual em massa mais próximo de... Qual que era a massa inicial? Era 111 gramas no CaCl2. Qual é a massa final? É o CaCl2 mais 2 vezes o H2O. Então é 111 mais o H2O, ele me falou que é 18. 2 vezes 18. Isso aqui vai dar 36 com mais 111... 741, 147 gramas por mol. Aí ele pergunta, qual que é o ganho percentual? Então, basicamente, ganho percentual, vamos lembrar da fórmula de aumento percentual, né? Fórmula da matemática, mas que vai aparecer em natureza ou em qualquer outra coisa da sua vida. Então, a gente tem o 111, que é o valor inicial, multiplicado por 1 mais o aumento, vai estar dando aqui o 147. Se a gente agora fizer a distributiva 111 mais 111A
igual a 147, 111A é igual a 36, A é igual a 36 dividido por 111. Agora, então, é só eu calcular isso aqui em porcentagem. Eu sei que é 36 dividido por 111, mas eu quero achar em porcento. Então, para isso, eu simplesmente vou fazer aqui uma regra de 3. 36 está para 111, assim como x está para 100. O x vai ficar igual a 3600 dividido por 111. Isso aqui, jogando agora com as alternativas ao meu favor, eu posso falar que vai ser 3, então é menos 3, 3, 3, sobra aqui 27, 32, porque aqui, ó, eu já sei que tem um 32%, então por mais que vai dar um quebradinho, vai dar uma dízima aqui, ele fala que é mais próximo de, então é 32%, pronto, tá bonito, calculei aqui próximo de 32%. Por que que eu trouxe isso aqui? Para lembrar desse conceito de mol, como 6 vezes 10 a 23, lembra, uma dúzia é o quê? É 12. Um mol é o quê? 6 vezes 10 a 23. Não interessa o quê? Existe um mol de canetas, são 6 vezes 10 a 23 canetas. Um mol de xícaras, 6 vezes 10 a 23 xícaras. Uma dúzia de xícaras, uma dúzia de canetas. Um mol é só uma quantidade. Mol é um número que se chama 6 vezes 10 a 23. Só isso. Mol não é nada mais do que isso. E lembrar sempre desse conceito de massa molar. Quando você tem um mol de uma certa substância, um mol de moléculas daquela substância, a gente vai ter essa massa, que é a massa molar. Então, muito importante lembrar desses cálculos de massa molar, questões de mol, de estequiometria, geralmente a gente precisa fazer isso aqui. E por fim, a última questão modelo, a mais bonita, ó, 5 vezes aqui nos últimos anos, que é a questão de oxidação do álcool. Isso aqui cai realmente bastante, é um conteúdo mais dificinho na química orgânica, mas se você entender o que eu vou te mostrar, fica muito tranquilo. Eu vou passar aqui de uma maneira resumida, é claro, porque é um conteúdo grande, né? Se a gente for ver, detalhar cada reação orgânica aqui, a gente vai gastar 2 horas, porque é um conteúdo denso, só que tem uma maneira muito fácil, muito prática da gente acertar as questões disso aqui. Vamos lá, olha. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula hexan-3-ona é um exemplo desse composto volátil responsável ali pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos, né? Realizados em meio ácido na presença de oxidantes como permanganato de potássio. O que ele está dando aqui, ó? Energético, presença de oxidante. Ele está falando, eu quero oxidar de maneira energética isso aqui. Então você vai ter que lembrar desse tipo de oxidação específica, que é o que geralmente aparece. Mas vamos lá, olha. Para se produzir esse composto volátil no laboratório, deve-se oxidar qual molécula? E aqui é muito importante. Eu vou fazer uma revisão com vocês. Primeiro, qual é a molécula que vai oxidar? É a molécula que já tem um oxigênio nela. Então, por exemplo, pega uma cadeia qualquer, uma cadeia carbônica, R aqui de qualquer cadeia, um C, ele vai ter um OH ligado nele, um H embaixo e aqui ou o restante de cadeia. Quem dessa cadeia aqui que vai oxidar é sempre quem já tem um oxigênio ligado. Então já tem um oxigênio, e aí ele que vai oxidar. Quando você vai oxidar ele, você simplesmente vai pegar o hidrogênio que está ligado no mesmo carbono que o oxigênio que está ligado nele, né? Então, ó, esse carbono tem um oxigênio ligado nele, mas ele tem um hidrogênio também. Então, basicamente, você vai oxigenar ele, né? Você vai oxidar, você vai adicionar aqui um OH. Então, aqui é como se ele fosse ficar com 2 OH. Ele tinha um hidrogênio e um OH. Agora ele ficou com 2 OH. Só que, olha como que é bonito, olha como que a química é bonita. As moléculas que têm 2 OHs ligadas no mesmo carbono são instáveis. Elas sofrem uma desidratação. Na hora que você tem 2 OHs no mesmo carbono, elas eliminam água. E o que vai sobrar disso aqui? Olha, se eu tinha OH, OH, eu tinha 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu eliminei uma água que é um H2O. Então eu joguei fora os 2 hidrogênios e um oxigênio. Me sobrou aqui um único oxigênio. Só que esse único oxigênio, agora ele vai fazer uma ligação dupla. Porque afinal de contas, antes a gente tinha 2 ligantes, agora só sobrou um ligante. Então, a gente tem essa reação que desidrata. Você tem 2 OHs no mesmo carbono, desidrata. Sai uma água e vai ficar agora uma dupla O no lugar. Mas aí a gente tem algumas percepções importantes. Com base nisso, a gente pode falar o quê? Que os álcoois, sempre que a gente tem um álcool,
e esse álcool, ele tem ali um hidrogênio livre, ele pode ser transformado ou em uma cetona ou em um aldeído. Cetona é essa função orgânica aqui que a gente fez já, né? É o R com o C dupla O, mas não é no carbono terminal, não é no último carbono da cadeia. E essa aqui, ó, é uma dupla O no carbono terminal e ela recebe um nome diferente, é o aldeído. Então a diferença, cetona, dupla O no carbono que não está no fim da cadeia. Aldeído é a dupla O no carbono que está no fim da cadeia. Então ele vai formar no final das contas o dupla OH, né? O que acontece então? Se eu tenho um álcool qualquer, igual aquele que a gente desenhou aqui, ó, um álcool qualquer, ele só tem que ter o OH ligado nele, né? E eu oxidar ele vai fazer ele ali, fica com 2 OHs, esse OH ele vai ser eliminado, no final das contas vai sobrar só o dupla O. Só que se eu tivesse aqui na ponta dele um H, ele ia formar um aldeído e não uma cetona. Só que você concorda que ele continua tendo agora um H no mesmo carbono que é ligado no oxigênio? Então por isso ele pode ser oxidado mais uma vez, de novo. Então eu vou oxidar ele de novo, e aí eu vou colocar outro OH. E aí o que isso vira? Vira um ácido carboxílico, porque agora ele tem um dupla O e o OH. Dupla O, OH, tudo bem, não desidrata, vai ficar certinho. E aí ele vai formar a função ácido carboxílico. Então, basicamente, o esquema é, sempre que eu tenho um álcool e que o OH não está no carbono terminal, eu vou formar uma cetona quando eu oxido. Quando eu tenho um álcool e o OH está no carbono terminal, eu vou formar um aldeído. Esse aldeído ele vai ser oxidado mais uma vez e vai virar um ácido carboxílico. Nessa questão aqui, em específico que ele trouxe pra gente, ele quer formar hexan 3-ona. Ona é de cetona. Ele quer formar uma cetona em que o dupla O está no carbono 3. Hexan 3-ona. Quem que tem que ser oxidado para virar cetona? É o álcool que não tem o OH no carbono terminal. Vai ser justamente o álcool que tem o OH no carbono 3. Então se eu pegar esse composto aqui, ó, H3C, CH2, COH, H, CH2, CH2, CH3. Que composto é esse? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é um X, né? Ele só tem ligações simples, então é um AN. E no carbono 3 dele, no terceiro carbono, ele tem aqui um OH. Então ele é um OL. OL de OH álcool. O que acontece? Se eu oxidar ele, eu vou colocar um outro OH aqui. Esses dois OHs, eles vão desidratar, vão perder uma água, e ele vai virar justamente um C dupla O. E aqui com isso, eu consigo formar do meu hexan 3-ol uma hexan 3-ona. Então essa aqui é uma questão que quando você entende esses raciocínios que eu mostrei para vocês, você bate o olho e já consegue acertar. Você consegue ver que esse hexan 3-ol, ele justamente tem o OH no lugar que tinha que ter uma dupla O. Então, ao oxidar, vai ter essa reação que eu mostrei para vocês de desidratação, que ele vai perder a água e vai formar aqui o dupla O. Então, de novo, oxidação de álcool, uma matéria que não é fácil. Reação orgânica ali, coisa do fim de ano, você já estudou um monte de coisa. Reação difícil, é difícil. Química orgânica não é fácil por si só, reação orgânica é ainda mais difícil. Só que essa questão em específico não é difícil. Só você lembrar, quem vai oxidar é sempre o carbono que já tem o oxigênio ligado nele com hidrogênio livre. Então você joga um oxigênio lá junto com aquele hidrogênio e desidrata até ver o que forma no final. E com isso aqui, mais uma questãozinha que foi pro papo, mais uma questãozinha modelo que a gente acertou. De novo, natureza é uma prova com muito conteúdo, exige ali muito estudo, exige um ano inteiro estudando muitas matérias, física gigante, química gigante, matemática gigante, biologia gigante. Então a prova do segundo dia, querendo ou não, ela é muito densa, especialmente a parte de natureza, porque 3 das 4 matérias estão nela, só que se você entende todos esses modelos, fica muito mais fácil. Fechamos então, pessoal. Nesse vídeo eu trouxe para vocês várias questões modelo de ciência da natureza que caíram no último ano do Enem, que eu tô realmente apostando aqui que vão cair no próximo ano. Como eu disse para vocês, ciência da natureza tem muito conteúdo, é uma matéria densa. Física, química e biologia somadas. Tem mais de 300 aulas ali, são mais de 300 horas de aula, na verdade. Muitas questões, muitos materiais que você tem que ler, você tem que estudar ao longo de todo um ano. Então não tem jeito, é a matéria mais difícil de evoluir, é uma matéria muito conteudista, mas que o que eu queria aqui era trazer essas questões modelo para ajudar vocês a chegar na prova do Enem, já conhecendo a cara das questões, já sabendo várias coisas que vão cair e, claro, né, trazer a revisão
revisão desses principais conteúdos, trazer a revisão desses modelos para que vocês consigam chegar lá e acertar a questão com muito menos dificuldade. Já ir direto ali na resposta certa por já conhecer todo o padrão. Como eu disse lá no começo do vídeo, que eu tinha um aviso importante para quem está pensando em fazer o Enem 2025, é realmente uma oportunidade excelente para quem já sabe que vai estudar por mais um ano, que está pensando, claro, no Enem 2025 e precisa aprender muitos conteúdos ali com maestria, com realmente um material da melhor qualidade. O Chapéu do Mago, para quem não conhece, é o cursinho em que eu faço parte. Eu estou responsável por toda a parte de mentoria, método de estudo e o curso de linguagens por habilidades, mas o Chapéu do Mago ele está abrindo uma turma especial agora, ele está abrindo uma turma 0 de 2025. Essa é uma turma de acesso antecipado para 2025, então são pessoas que já vão entrar logo depois da prova do Enem e já vão poder estudar com mais calma, ter um planejamento de mais tempo para realmente se preparar em alto nível. O Chapéu do Mago é realmente, hoje, ao meu ver, a melhor preparação que existe em termos de qualidade na internet. Ele reúne a equipe com os melhores professores, então a gente tem uma equipe de mais de 20 professores, realmente os melhores de cada área, então o melhor da física, o melhor da química, o melhor da biologia, os melhores da matemática. Então são realmente professores extremamente qualificados, extremamente didáticos, que entendem muito e que estão há dezenas de anos, então literalmente aprovando 100, 200, 500, 1000 alunos nas faculdades mais concorrentes do país, inclusive até em medicina na USP, medicina na UFMG. Então realmente assim, é uma equipe muito diferenciada, muito experiente, com os melhores professores do Brasil, além, é claro, de um material extremamente bom, com uma qualidade altíssima, tudo muito bem desenvolvido, e além disso tudo, essa turma 0 de 2025, que vai abrir agora, vai ter uma série de bônus, inclusive uma proximidade maior comigo, então vai ter até um contato mais pessoal comigo, tem alguns bônus que a gente já tá avisando para quem entrar na lista de espera, então aqui o meu lembrete para você, o meu aviso é, se você já sabe que vai estudar para Enem 2025, entra na lista de espera que eu deixei aqui na descrição do vídeo, se cadastra para você ficar por dentro, porque essa realmente, além de ser a melhor oportunidade em termos de valor, por causa da Black Friday, vai ser realmente uma turma muito diferencial, uma turma com muitos conteúdos exclusivos para participar ali do melhor cursinho do Brasil e realmente conseguir uma evolução exponencial, ter ali um estudo com os melhores professores do país. Com o vídeo de hoje, a gente fechou então questões modelos de linguagens, de humanas, de natureza e de matemática. Eu postei vários vídeos aqui nos últimos dias, se você acompanhou até aqui, é provável que você tenha acompanhado os últimos também, então foram realmente muitos conteúdos, acertei várias questões da prova do primeiro dia do Enem, vi vários comentários de pessoas falando que lembraram de mim, que fizeram a questão ali na hora, já lembraram do modelo que eu trouxe, isso me deixa muito feliz, então eu realmente espero que eu tenha te ajudado com todos esses vídeos, que você consiga fazer uma excelente prova do segundo dia do Enem, que você consiga acertar mais questões e por acaso ali na hora da prova lembrar de mim, lembrar de alguma coisa que eu te falei, conseguir ganhar um acerta mais por isso. Se isso acontecer, volta aqui nos comentários depois da prova do domingo e me fala o que você achou, me fala ali as questões que você acabou lembrando de mim e acertou por causa disso. Realmente é muito gratificante para mim, fico muito feliz com tudo isso e é um grande estímulo ali para trazer ainda mais conteúdo. No mais, já tem muitos vídeos para saírem aqui no canal, tem muitas lives que eu ainda vou fazer, a gente se encontra em tudo isso, mas eu não poderia deixar de terminar esse vídeo aqui das questões modelo e, claro, desejar um bom Enem.